Convido a igreja a abrir a palavra de Deus, livro de Números, Números capítulo 27. O livro de Números, muitas vezes, ou diria até quase todos os capítulos, eles podem ser expostos de uma única vez, né? São capítulos que têm um fluxo de pensamento único, uma temática única, e você pode tranquilamente pregar de uma vez só. Mas existem outros capítulos que eles têm seções, e esse é um deles. Se você perceber, verso 1 a 11, é o texto que nós vamos tratar hoje, sobre o caso das filhas de Zelofeade. Depois você tem, a partir do verso 12, a predição que Moisés vai dar lugar a Josué, e em seguida a designação de Josué como o novo líder de Israel. Então, por isso, nós não vamos ter a pregação em todo o capítulo, como geralmente acontece no livro de Números. Então, hoje nós vamos ver do verso 1 até o versículo 11. Ouçam a voz do Senhor, irmãos. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Hefer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor, no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, na manhã do teu santo dia, quando nos reunimos, Senhor, no culto solene, aos teus pés nós estamos para, como os discípulos que ouviram o Sermão do Monte, possamos também ser instruídos por Cristo nessa manhã. Para isso, Senhor, nós que fomos eleitos pelo Pai, rogamos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, Senhor. Desvende, Senhor Deus, a tua lei. Apresente Cristo ao nosso coração nessa manhã e nos aqueça, Senhor, nessa manhã fria de domingo, para que saiamos daqui com a certeza que o Senhor falou conosco, que tua palavra poderosa deve ser observada em nossas vidas. Abençoa a cada um de nós, Senhor Deus, nas nossas diversas posições na igreja e na sociedade, a fim de que com esse sermão estejamos mais próximos do céu, mais santos como o Senhor é santo. Nisto pedimos ao Senhor, ajuda-nos. Amém. Existem coisas que são preciosas à palavra de Deus e conceitos que são
muito caros, né, à Escritura, porque são muito caros ao próprio Senhor. E uma linguagem da Bíblia a respeito daqueles que são salvos, você tem várias figuras que são usadas para descrever o que é salvo, o que é filho de Deus, mas em especial uma linguagem muito forte na Bíblia é o pobre. O que é salvo é aquele que é pobre. É a figura do necessitado, o órfão, o que não tem pai, o que foi desprezado pela mãe. Então, essas figuras são caras à Escritura. E quando nós lemos o texto bíblico, devemos avaliar, né, o texto, a narrativa, não simplesmente como, né, o coitado daquele que sofre porque é pobre, porque ele não tem dinheiro, porque ele não tem condições de ter uma vida mais confortável, ou aquele que foi deixado pelos pais, ou que os pais morreram e são considerados órfãos. Então essas coisas que são realmente tocam até aqueles que não creem no Senhor, mas devem ser lidas à luz da Escritura, não simplesmente como uma questão de vulnerabilidade social. Não devemos abraçar esse tipo de discurso de olhar para o pobre, para a viúva, para o necessitado, para o órfão, como se eles fossem carentes simplesmente de comida, de pão, né, de abrigo e de carinho. Não, essas coisas na Bíblia, elas revelam coisas muito mais superiores. Quando a igreja não percebe, né, ou não sabe ler bem a Escritura, então ela lê o pobre, o necessitado, o órfão, como aquele que precisa de pão simplesmente. Então a igreja, ao invés de apresentar o pão da vida que é Cristo, ela passa a entregar simplesmente o pão físico. Então ela deixa de ser uma igreja e passa a ser uma ONG. Ela passa a gerar simplesmente, né, demanda para que os membros da igreja estejam sempre nas praças, né, no frio da cidade, para dar um cobertor ou para levar um pão, uma sopa, coisa do tipo. Essas boas obras, sim, devem ser feitas pelos salvos, mas não devemos entender que o que aquelas pessoas precisam, em primeiro lugar, são essas coisas. Eles precisam, antes de mais nada, do Evangelho. E o Evangelho que alcança o meu coração individualmente, ou seja, como pessoa, isso vai me levar às boas obras, e não o contrário. Não é dando sopa e pão que eu vou levar alguém ao Evangelho, mas é apresentando o Evangelho que eu vou dar o pão da vida àquela pessoa. Não são causas, né, que elas se excluem, mas eu preciso colocá-las dentro dos princípios e da ordem correta. Primeiro as coisas de Deus, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois as demais coisas. Porque senão eu entro num texto como esse e eu passo a lê-lo como, né, um justiceiro social, como alguém que pensa como esse mundo pensa, né, como doutrinas de esquerda, pensando na política, ou progressismo, coisa do tipo. Porque essas não são causas bíblicas. Não é assim que a Bíblia nos faz ler esse tipo de texto. Mas o pobre, o órfão e o necessitado são aqueles que necessitam do Senhor para a salvação. Se você for comigo, por exemplo, a Isaías, capítulo 55, como é que os profetas leem esse tipo de verdade? Isaías 55, verso 1. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Veja como há uma interlocução entre comer pão e beber vinho e ouvir a palavra de Deus. Quem são os que não têm dinheiro? Os que são pobres.
Então Deus diz por meio do profeta: vinde a mim, comei e bebei. Como é que eu posso comer e beber sem ter dinheiro? Ele diz: mas vinde comer e beber sem preço, sem dinheiro. Isso é salvação de graça. O Senhor nos chama para sermos salvos graciosamente. Pela graça somos salvos. Isso não é por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios. Então é assim que nós devemos ler a Escritura. Como um profeta diz: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que vocês gastam o seu tempo naquilo que não é de primeira ordem? Por que vocês estão gastando seus esforços naquilo que não vai construir a salvação? Mas venham, ouçam e sejam fartos de mim, que sou o pão da vida. Então é assim que a Escritura nos ensina a ler a respeito do órfão, da viúva, do necessitado. O Salmo 82, no verso 3, traz uma lei a respeito do órfão, veja. Fazei justiça ao fraco, verso 3, e ao órfão procedei retamente para com o aflito e para com o desamparado. Não são condições para a salvação, mas o salmista impõe uma regra de vida para aquele que é salvo, lei bíblica. Aqui ele está expressando na vida, porque o Salmo é o livro da vida, é um livro de sabedoria. Ele está expressando na vida, na prática, o que impõe a lei de Moisés na teoria. Você precisa cuidar do órfão e da viúva, porque eles são os necessitados. E por que eu devo fazer assim? Porque você já foi um necessitado antes da salvação. Pensando nisso ainda, lembre comigo de Deuteronômio capítulo 5, na Santa Lei do Senhor. Quando estamos lendo pela segunda vez, né, a lei do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 5, isso foi dito lá em Êxodo 20, mas agora, a respeito do quarto mandamento, há uma mudança aqui em Deuteronômio, porque vai dar uma base bíblica a respeito da guarda do dia do Senhor, que é um pouco diferente. Veja, verso 13: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Veja bem, o que o quarto mandamento nos ensina é trabalho. Você deve trabalhar. A preguiça está sendo proibida aqui. Eu devo me esforçar no trabalho, né, para cuidar a respeito do mandamento do Senhor. Ou seja, o mandamento de Deus na quarta lei não é simplesmente que você deve descansar, mas em primeiro lugar trabalhar. Por outro lado, quando eu chego no dia do Senhor, não é um descanso só para a minha alma, mas é para a minha alma e para a alma daquele que está sob a minha autoridade, o filho, a filha, o servo, a serva. E qual é a base disso? Por que eu devo fazer dessa forma? A base é a salvação, porque foste servo na terra do Egito, ou seja, porque você foi escravo e eu lhe libertei, agora você não vai escravizar os outros. E agora a lei de Deus, ela está aqui de algum modo, claro, como você está vendo aqui, preservando o direito do necessitado, preservando o direito do que está submisso à sua autoridade, porque ele também vai descansar. Qual é a base do descanso? E a base do cuidado com o órfão e com a viúva, com o necessitado. Porque Deus me fez livre, eu não vou escravizar ninguém. No Novo Testamento, o próprio Cristo nos ensina isso, no Mateus capítulo 5.
Mateus 5, no início do Sermão do Monte, verso 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então veja, quando ele vai apresentar quem são aqueles que vão habitar no seu reino, os que são discípulos do Senhor, ele diz: bem-aventurado, feliz, é aquele que chora, é aquele que é pobre de espírito. Essa é a linguagem bíblica, irmãos, a respeito da pobreza. Não é que você vai simplesmente se compadecer do pobre dando dinheiro, mas o pobre é até aquele milionário que não tem Cristo. Ele é pobre porque ele não tem como comprar salvação. Então eu devo avaliar necessidade, pobreza, orfandade, à luz do que a Bíblia me fala. Porque até um pobre miserável pode ser rico das bênçãos de Deus. E o homem mais rico dessa terra pode ser um miserável, espiritualmente falando. É assim que eu me aproximo do texto bíblico. Não é necessário, mas em Apocalipse você tem uma igreja sendo tratada. Uma igreja que era rica e ela é descrita como sendo pobre, cega e nua, porque tinha se afastado do Senhor. Pobreza e riqueza, biblicamente falando, dizem respeito muito mais à minha condição espiritual do que à minha condição social. Portanto, eu não devo abraçar todo tipo de causa social como se fosse o problema da humanidade. O problema da humanidade não é falta de pão simplesmente, é falta de Cristo, que é o pão da vida. Então, com esse conceito bíblico a respeito da orfandade, da necessidade, do pobre, eu quero voltar para Números capítulo 27, para um caso específico de irmãs que ficaram órfãs, né? O capítulo 26, que nós vimos na semana passada, é um capítulo extenso, são 65 versículos, mas que tratam de um único ponto. Nós vimos ali a respeito do censo de Israel. Houve um censo no capítulo 1 e 2, quando Israel estava para iniciar a caminhada para a terra da promessa, e foram contados ali cerca de 603 mil homens de guerra. E depois que eles passaram os 40 anos de caminhada, um segundo censo contou, e foi cerca de 601 mil homens. E nós podemos ver que a paridade desse número revela que mesmo depois do pecado do povo, durante a passagem pelo deserto, o Senhor preservou a igreja para entrar na terra da promessa. É praticamente o mesmo número, porque o número total dos eleitos vai ser preservado até que entremos na terra da promessa. E agora, depois desse número sendo completo, nós temos um caso aqui que é um caso extraordinário. O final da lei do capítulo 26, que uma lei que ela foi consequência do censo, é a divisão de terras. Observe na sua Bíblia, a partir do verso 52, você tem a divisão de terras como vai ser feita tribo por tribo, família por família. E aí, um caso em especial, que está sendo tratado no capítulo 27. Uma dessas famílias, a família de Zelofeade, que está sendo citada aqui no início do capítulo 27. Esse homem ele não tinha filhos, homens, mas tinha apenas filhas, mulheres. E a lei de divisão de terra do capítulo 26 não contemplava as mulheres como herdeiras, porque dentro da lei mosaica você tinha como é que a mulher ela era beneficiada, não pela herança, mas sim pelo dote. Quando ela casava, era pago um dote a ela, muitas vezes em dinheiro, em joias, em possessões, de diversas formas, em terra, não, menos em terra, aliás, mas de qualquer outra forma ela poderia receber o dote, menos por herança, porque a herança era dada aos filhos que governavam a terra. E lembre disso. Então não é uma questão de machismo, mas é porque a separação dos bens era de acordo com a natureza de cada um. Um vai governar a terra e o outro, ela vai ter condição de ter os seus próprios bens, mas todos vão ser enriquecidos pelo Senhor.
Então, como é que essa família, que é um caso especial, né, da lei do Senhor, que não foi tratado no capítulo anterior, como é que ela vai permitir que o nome de Zelofeade não seja esquecido? Porque se ele não tem filhos e não há possessão, as terras dele vão ser divididas entre os povos. E aí o nome dele vai ser esquecido. E essas mulheres, elas entram agora, né, para tratar da causa do pai. Observe verso 1. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Rogla, Milca e Tisa. Elas foram citadas no capítulo 26, volte comigo, verso 33. Veja, há uma descrição de todas as famílias. Quando chega na família de Zelofeade, verso 33, há uma contraposição do que está sendo dito. Veja, porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Rogla, Milca e Tisa. Então a informação foi dada aqui, mas o narrador passou. E agora ele vai voltar essa mesma informação no capítulo 27, porque essas irmãs, elas vão se juntar, né, não em rebelião, né, como fazem muitas vezes as mulheres hoje, né, não as mulheres no sentido geral, mas o movimento feminista se junta pelos seus próprios direitos. E elas fazem barricada e movimento, e elas mesmo se detratam nuas pelas ruas, e elas vão tentar ali ter direitos por meio da rebeldia. E é tudo que essas mulheres não querem, é ser rebeldes. Elas vão até a autoridade buscar a resposta. Observe, verso 2: apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação. Elas não vão para qualquer lugar, mas elas vão para Moisés, para os príncipes e para os anciãos da igreja. Elas vão para aqueles que têm autoridade de tratar o caso. Mas aqui tem um problema, porque essas autoridades não sabem como tratar esse caso. É um caso tão novo, é uma situação tão extraordinária em Israel, porque o normal é que você tenha filhos homens e esses herdem a terra e governem a terra para as suas filhas. E agora tem um caso onde uma família de Israel não tem filhas e precisa ser tratado. E agora eles vão tratar de um modo extremamente bíblico. Em primeiro lugar, você vê, né, é bom sempre tratar dos pontos como está sendo desenvolvida aqui a relação, para que se chegue no final, no resultado esperado da vontade do Senhor. Primeiro, submissão daqueles que buscam a voz do Senhor. Elas não vão tratar a causa sozinhas. Elas não vão, né, levantar uma rebelião contra Israel, mas elas vão procurar autoridade. E a autoridade constituída na igreja não vai dizer o que não sabe, não vai tratar segundo os seus próprios princípios, mas segundo a voz do Senhor. E nesse caso, não existia lei já determinada. Então observe o que é que vai acontecer aqui. Verso 5: Moisés levou a causa delas perante o Senhor, disse o Senhor a Moisés. Então veja qual é o princípio aqui da autoridade na igreja. A autoridade da igreja não é absoluta, a autoridade da igreja é relativa. A autoridade da igreja não é individual, a autoridade da igreja é coletiva. Esses princípios, eles se dão da seguinte maneira: quando veja, não é uma pessoa, mas é coletivo, é Moisés, os anciãos, mais os príncipes, ou seja, havia um conselho em Israel, já como sombra daquele conselho que vai ser delimitado no Novo Testamento, e que por obra do Espírito Santo, né, na própria, né, na pregação contínua dos dois testamentos, vocês vão ver hoje no Sermão da Noite, Atos 15,
A solução de um caso novo também. Veja que bênção de Deus que Deus nos dá da nossa igreja, irmãos. Nós vamos ver um caso a respeito de uma decisão nova no Antigo Testamento, como é tratado pela manhã, e no Novo Testamento à noite. Como a igreja, como a Bíblia revela unicidade no sistema governamental da igreja. Não há distinção, não há fragmentação, mas os mesmos princípios usados aqui são os usados à noite em Atos 15. É um conselho que vai resolver a causa, não segundo as suas preferências, mas com princípios bíblicos sendo revelados. A diferença é, aqui, veja, Moisés ele leva a causa diretamente ao Senhor. Ou seja, as irmãs, elas não tinham condições de resolver, levaram a um intercessor, a um mediador, e esse mediador leva a minha causa diretamente aos pés do Senhor. E aí vem a resposta do Senhor. Então, por que a igreja não faz isso hoje? Por que nós não temos um conselho que vai levar as nossas causas ao Senhor diretamente? Porque hoje Deus já nos deu a Escritura Sagrada, a revelação de Deus não sobre tudo que Deus é, mas tudo o que eu preciso saber a respeito de Deus e como lidar com as causas da igreja e da minha vida. Esse é um princípio bíblico caríssimo e muito esquecido, porque é um princípio bíblico levantado novamente na Reforma Protestante, o sola scriptura. Veja, nós não somos solum escritura, ou seja, só a escritura e nada mais. Esse é um princípio que os pentecostais abraçaram. E eles dizem, nós somos biblicistas, só a escritura. Esquecem da história da igreja, esquecem dos documentos da igreja, esquecem da nuvem de testemunhas da igreja. E arrogantemente dizem, agora eu sei exatamente como deve ser interpretada a escritura, sozinho, sem ninguém. Isso não é bíblico. Isso é muita arrogância de alguém. Mas os filhos de Deus, historicamente, a igreja do Senhor, ela se assenta aos pés do Senhor e ela roga a Deus para que em causas difíceis seja revelada a vontade do Senhor. Aqui eles vão pedir a revelação direta, mas na nova aliança eles vão usar princípios bíblicos estabelecidos para cada causa. É por isso, irmãos, que é extremamente importante, e nós vamos passar por isso esse ano, o cuidado e o zelo na hora de escolher presbíteros para a igreja. Precisam ser homens aptos para o ensino, é verdade, de bom testemunho, mas que conheçam muito bem e intimamente o Senhor. Porque nos deparamos com casos extremamente difíceis dentro do conselho. Quando há jurisprudência, ou seja, quando existe um caso semelhante que já passou, né, a nossa pouca experiência já nos ajuda. Porque alguém se lembra daquele caso, a gente resolveu da seguinte maneira, segundo a Escritura, os princípios bíblicos, a Constituição da igreja, os documentos de fé, e você reúne ali, né, todo um aparato a respeito da argumentação para trazer a resposta daquele problema. Mas existem outras causas no conselho que nós não sabemos como trazer a verdade a ser estabelecida. E o conselho, especialmente o conselho da nossa igreja, tem um princípio que nós tratamos já desde o começo, é que nós não nos dividimos em causas. Quando o conselho está dividido, nós paramos e nos lançamos aos pés do Senhor e passamos dias orando por aquela causa e pensando mais, e temos reuniões informais entre uma reunião formal e outra, até que se forme o consenso e nós cheguemos à vontade de Deus à luz da Escritura e nós possamos declarar à igreja, essa é a vontade do Senhor. E numa igreja conciliar, como a igreja presbiteriana, você tem ainda uma outra vantagem, é porque você tem concílios superiores.
Hoje à noite os irmãos vão ver que houve um problema na igreja de Antioquia, sério problema a respeito da justificação pela fé, sobre doutrina da salvação, que é a base da nossa fé. E a igreja local, se fosse tratado simplesmente naquela igreja local, o caos tinha sido instalado. E aí foi levado ao conhecimento da igreja de Jerusalém, onde ali não um papa falou sozinho. Veja como é perigoso esse tipo de princípio. Você tem alguém que vai falar sozinho pela igreja, o papa. Quem fala sozinho pela igreja? Cristo. Ele é o rei da igreja. E se eu tenho outra pessoa que fala sozinho pela igreja, quem é? É o anticristo. É dura essa verdade, mas eu vou lhe dizer mais duro ainda é saber que dentre denominações que são herdeiras, ou tem algum tipo de ligação mínima que seja histórica com a reforma protestante, hoje nós temos pessoas, homens, que falam pela igreja e dizem assim diz o Senhor, sozinhos, que resolvem sozinhos os problemas da igreja. E esse é um problema muito sério. Não temos papas, nós temos Cristo. E aí quando nós levamos um problema a um concílio superior, esse problema vai ser debatido ali entre irmãos à luz da palavra de Deus, até que se estabeleça toda a vontade do nosso Deus. Não sou eu particularmente, porque aí você vira um desigrejado. São as pessoas que dizem, nós não precisamos de liderança, não precisamos de presbíteros, porque eu sozinho dou conta da minha vida. E aí você vê a loucura que eles vivem. Igrejas sem pastores. Cada um pensa de um modo, cada um interpreta a Bíblia do seu próprio modo, particularmente. E é um evangelho completamente esfacelado. E nós temos liderança constituída por Deus, para revelar a vontade do rei da igreja, que está escrita na santa lei do Senhor. E que às vezes não é tratada, não consegue ser resolvida na igreja local, e pode ser levada a um concílio superior, como veremos hoje à noite. Voltando para Números capítulo 27, existe uma parte do texto que é a argumentação dessas mulheres a respeito do caso delas. Observe, a partir do verso 2. Apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Que advogadas eram essas irmãs? Que advogadas? Na verdade, elas eram as suas próprias advogadas. Porque quem traz a verdade na sua mão não tem medo. Quem vem com a verdade na sua mão não precisa pensar muito a respeito. Esses dias nós tivemos algumas causas sendo resolvidas a respeito da justiça brasileira, e sem querer entrar no mérito da questão, mas uma frase do juiz, agora ministro Sérgio Moro, me chamou muita atenção, quando alguém confrontou ele com aquilo que ele estava dizendo e disse assim: o senhor fez um curso de 3 dias, pago ninguém sabe por quem, para ser treinado e vir aqui falar estas coisas. E ele serenamente disse: eu não fiz esse curso por um motivo óbvio. Eu não preciso fazer um curso para falar a verdade. Veja só,
Tire toda a história, né? Nós não estamos entrando aqui nos detalhes da história, mas só nessa frase: eu não preciso fazer um curso para falar a verdade. Eu não preciso me preparar para falar a verdade. São coisas... Quando você está cingido da verdade, quando a verdade é o que sai da sua boca, você é um leão, você é forte, você é poderoso, você não tem medo. E aqui palavras do pastor Paulo Brasil, ele até comentou esse texto, ele dizia: o homem com a verdade é um leão, o homem com a mentira é um rato. Ele pode estar de lado dos poderosos, dos fortes, dos que têm dinheiro, ele é um rato. Mas um homem sozinho, no meio dos poderosos, é um leão. Não tem medo. E se um homem é assim, imagina a mulher. Mulheres órfãs que não se escondiam na sua condição e não ficavam reclamando da sua condição como um problema social, mas que disseram: nós temos direito, porque Deus nos deu direito à possessão da terra. Mas veja só um detalhe aqui: que terra? Porque no capítulo 26, o censo se deu para contar os homens de guerra que iam ganhar a terra. Ou seja, a terra não era deles ainda. Então como é que elas estão brigando aqui por uma terra que não é terra delas ainda? Aí surge aqui toda uma discussão, um comentarista leva uma tese, o outro para lá e outro para cá, e a gente volta porque é seguro. A gente volta para os nossos pais. E Calvino estabelece a verdade, diz assim, simples assim: porque elas pediram a possessão? Porque isso aqui, assim como no capítulo 26, são questões de fé. Deus prometeu a terra, Deus vai dar a terra. Então eu não posso ficar fora da terra. A terra é minha, então eu tenho direito. Mas a terra não foi dada ainda, mas Deus prometeu, e tudo que Deus falou, Ele cumprirá. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então elas não temem. Se Deus falou, Ele cumprirá. E aí você vê a fé dessas mulheres. Elas sabem que Deus vai cumprir exatamente o que Ele falou. E que tipo de promessa é essa? Porque aí fica pensando que parece que elas estão brigando por terra. A questão delas é: não, eu quero um terreno de 12 por 30 para construir minha casa. Esse não é o problema. Não é esse. Porque o que é a terra? O que é que representa a terra? Lembre-se, você tem que ler o Antigo Testamento não simplesmente com a luz da sua visão do século 21, mas com a linguagem bíblica. Essa terra da promessa é a sombra dos céus. A fé dessas mulheres é a fé em Cristo. Aquele cordeiro morto na saída do Egito é o que vai me fazer entrar na terra de descanso. Então o que elas querem é a vida eterna. E elas estão dizendo: nós temos direito à vida eterna, porque nós cremos no Senhor e na promessa que Ele fez por meio do seu ungido. Eu creio em Cristo, eu não tenho que ter medo, eu entrarei na terra da promessa. E quando alguém pergunta a um crente por que ele tem tanta certeza assim, e nós dizemos porque nós cremos, as pessoas geralmente dizem: então você é muito arrogante. É muita arrogância da sua parte. Porque você sabe que você é pecador e você diz que vai entrar no céu. Mas quem diz que nós vamos entrar no céu não somos nós, é o próprio Deus em Cristo Jesus. É a nossa possessão. E por isso elas têm certeza que elas têm direito a essa terra. Aí vem a resposta. Moisés vai até a presença de Deus e vem a resposta. Verso 6, observe. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Veja,
elas falam que é justo, porque Deus é justo, e a justiça, né, é uma das grandes qualidades da essência de Deus. Então o justo viverá pela sua fé. Se elas falam que é justo, se elas creem nessa verdade, elas devem receber a possessão. E aí se estabelece uma lei a partir de agora, que vai ser tratada novamente no capítulo 36, para o resto da vida de Israel. Porque elas vão ter a possessão da terra, porque elas falam com justiça. Não justiça delas mesmas, porque a possessão da terra não é porque o homem guerreou e conseguiu, mas é porque o anjo do Senhor ia à frente do exército de Israel. Então, quando você crê no Senhor, justificado, você entra na terra da promessa. No verso 8 é dito: falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então passa a ser lei. A lei que não estava sendo contemplada até agora, passa a ser lei aqui. E esse também é um princípio que você pode correr na Escritura inteira. Algumas vezes já vimos isso em Números, quando um caso não era tratado, então eles iam à presença do Senhor e Deus revelava. E você pode ver isso também, se for comigo, até o Novo Testamento. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Tratando a respeito do casamento, Paulo começa a dizer no verso 1: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio marido, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da mulher. Mas digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. No verso 10 ele diz: não digo eu, mas o Senhor. E aí no verso 12, digo eu, não o Senhor. Muitos comentaristas liberais, eles vão dizer aqui, veja, há uma contradição entre Paulo e Cristo. Não há contradição entre Paulo e Cristo nenhuma, mas são casos distintos. Esses casos, até o verso 10, foram tratados pela lei no Senhor, até Cristo. Cristo tratou esses casos ali. Principalmente, se você for lá para Mateus 19, Marcos 10, as questões a respeito do adultério, do divórcio, foram tratadas por Cristo. Então, diz ele, não eu. Mas agora, quando um caso novo chega até as mãos do apóstolo, ele diz: eu, não o Senhor. Em outra ocasião ele diz: digo eu, não o Senhor, e penso estar e ter o Espírito do próprio Deus, ou seja, eu estou sendo inspirado pelo Senhor.
Então o que eu falo é a palavra de Deus. A diferença é que esse caso especificamente não foi tratado por Cristo. Mas o princípio vai ficar estabelecido a partir de agora. Se uma mulher se casa com um homem, os dois descrentes, e posteriormente um deles, Deus salva a mulher e não o homem, ou o homem não a mulher, aquele que é santo não deve se apartar do incrédulo, a não ser que ele queira. Quem estabeleceu esse princípio? Deus, por meio de Paulo. Assim como Deus estabeleceu a lei a respeito das filhas de Zelofeade, por meio de Moisés, sem problema nenhum. A organicidade da Escritura, mais uma vez, está sendo tratada na progressão da revelação. Aqui está mais claro, mas lá atrás é exatamente o mesmo princípio que está sendo tratado. Volta comigo lá para Números 27, já nos encaminhando para o fim. O estabelecimento do princípio aqui da lei é: se não tiver filhos, a herança vai para as filhas. Se não tiver filhas, a herança vai para o irmão do pai, e se não, para o parente mais próximo. Ou seja, a herança sempre vai ser guardada. Por quê? Porque Deus tem tanto cuidado com a herança. Por que esse cuidado todo? Por que os pais têm tanto cuidado com a herança dos seus filhos? Porque quem ama alguém não ama até morrer, mas ama até depois da morte. Porque quem tem cuidado dos seus filhos não tem cuidado dos seus filhos e da esposa até morrer e depois que eles se virem. Mas eu penso nos meus filhos, na esposa, não simplesmente até eu morrer, mas depois de morrer. O que eles vão ter se eu morrer? Qual é a situação que eu vou deixar meus filhos e minha esposa se eu morrer hoje? Por que devemos pensar assim? Porque Deus pensa assim. Porque com o fruto do seu penoso trabalho, Ele nos deu uma herança que não era nossa. Porque Cristo trabalhou não só a vida, mas até a morte de cruz, para nos dar algo que nós não tínhamos. Veja comigo Romanos, capítulo 8. Romanos 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você entende porque toda aquela temática da herança lá atrás? Porque pelo Espírito de Deus, em Cristo, nós somos feitos da família de Deus, pelo qual nós podemos dizer: Abba, Pai, ou seja, Pai querido. E agora somos da família de Deus. Se somos da família de Deus, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí a pergunta é: o que é que lhe falta ainda? Onde está sua pobreza? Onde está sua orfandade? Onde está sua solteirice? Porque se você tem Cristo, Deus é seu Pai. Cristo é seu irmão mais velho. E a igreja, todos nós somos seus irmãos. Porque se você tem Cristo, Cristo é seu marido. E você é esposa dele.
Porque se você tem Cristo, ainda que você não tenha um palmo de chão nessa terra, o dote lhe foi pago. As bem-aventuranças espirituais, as riquezas espirituais lhe foram garantidas em Cristo Jesus. O que é que lhe falta? Onde está a sua pobreza, sua orfandade e sua necessidade? Se tudo já foi satisfeito em Cristo. Pense nisso. Eu queria levar a igreja também a pensar a respeito de como nós tratamos nossos pais. Como eu devo zelar pela honra dos meus pais? Aquelas mulheres, depois da morte dos seus pais, elas lembraram a honra daquele homem. Nosso pai não foi incluído na revolta de Corá. Era um homem honesto e íntegro. A bênção dos pais é saber que seus filhos os têm em alta conta e que dão bom testemunho por onde passam. Você, filho, zele pela honra do seu pai. Não importa quem ele é, mas se ele é temente a Deus, zele muito mais. Uma expressão que elas usam, né? Eu queria só ler no Números 27. Verso 3, nosso pai morreu no deserto, não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Expressão, morreu no seu próprio pecado, ou seja, meu pai não se ajuntou com a rebelião de Corá para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, mas ele morreu segundo os pecados normais de um homem, porque homens pecam. Ele não era um rebelde contra Deus, ele não se levantava contra o Senhor, ele temia a Deus. Então, se o seu pai teme a Deus, você tem que levar em mais alta conta ainda, porque ele tem os pecados comuns de um homem, mas ele não nega Cristo. E se o seu pai nega Cristo, honre, porque você precisa honrar o Pai que deu esse Pai da terra. É preciso honrar os nossos pais. Se eles vão lhe dar muita herança, muita terra, pouca terra, esse não é o problema. O problema é se eles vão lhe levar para Cristo ou não. Nesse caso é preciso ainda fazer pensar um pouco mais aqui a respeito dos pais em relação aos seus filhos. Porque a argumentação dessas mulheres é que, porque o pai delas não pecou na rebelião de Corá, então elas não deveriam ser retiradas da possessão da terra. Porque a lei era, se você tomar um rebelde, se você for lá em Deuteronômio 21, vai ser dito isso, o rebelde não terá possessão da terra. Essa é a condição. E elas lembram, como é que nós vamos ficar sem possessão se nosso pai não pecou? Ou seja, o pecado dele era comum, não era um pecado que atingia nós como filhos. E aqui uma palavra para os pais. Existem muitos pecados que não atingem simplesmente a nós, mas aos nossos filhos. E nós vamos encerrar por aqui. Cuidado com sua vida de santidade. Não simplesmente por conta da sua alma, mas por conta da alma dos seus filhos. Por exemplo, se você lembrar do segundo mandamento, e diz assim, que aqueles que pecam contra o Senhor no culto, não farás para ti imagem de escultura, semelhança do que há em cima no céu, embaixo da terra, nem debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes farás culto, porque o Senhor vosso Deus não terá por inocente o que quebra esse mandamento. Ele diz,
Porque Ele vai visitar com o seu zelo até a terceira e quarta geração daqueles que pecam contra esse mandamento. Ou seja, a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é ensiná-los como adorar a Deus. Zelar pela igreja onde você adora a Deus, para que seja uma igreja fiel, para que haja pregação, para que haja administração dos sacramentos. É o de melhor que você pode dar a seus filhos. Mas não só a igreja, no domingo, mas no dia a dia, para que meus filhos não sejam amaldiçoados, porque eu não cumpro minhas obrigações com culto doméstico, orações particulares, cuidado com o que se faz em casa, o que se vê, com as brincadeiras, porque eu estou levando meus filhos para o céu, para que depois eles não sejam amaldiçoados, a terceira e quarta geração, por conta do pecado dos pais. E eles possam então dizer, como essas mulheres: meu pai não é um rebelde como os de Corá, mas é um homem temente a Deus. Amém. Nós vamos então orar ao Senhor agora. Eu quero pedir ao presbítero Luciano, ele vem até aqui, a igreja vai ficar lá de pé. Nós vamos agradecer a Deus pela pregação da palavra. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar por este dia em que o Senhor nos congrega e nos eleva à tua presença por meio do teu culto, a adoração ao teu santo e precioso nome, Pai. Nós também te agradecemos, Senhor, porque nossa fé foi renovada, nossa esperança foi fortalecida nessa manhã, ao sabermos que o Senhor guarda a nossa herança por toda a eternidade, Pai. Ainda vivendo nesta terra caída, ainda passando por muitas aflições, muitas tribulações, o Senhor nos lembra sempre que, pelo Teu Santo Espírito, que é o penhor da nossa herança, que aquilo que o Senhor, Deus, a coroa que o Senhor deu ao nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus Cristo, também está guardada para cada um de nós. E que nós podemos, ó Deus, viver diante das atribulações dessa vida, conscientes de que, por não sermos rebeldes como os filhos de Corá, que tomaram para si outros deuses diante do Senhor, nós estamos cada dia, Pai, confiantes somente em Ti, somente naquilo que o Senhor nos promete, e por isso nós podemos Te pedir, Senhor, que continue nos guardando, para que nós possamos, ó Deus, receber a herança não nesta terra caída, Senhor, mas a herança na glória. Se um dia nós, pela morte, formos levados nos céus, esperando que essa terra renovada, restaurada, nós possamos habitar por toda a eternidade, Senhor, em cumprimento das Tuas promessas. Nos lembra, Senhor, destas verdades durante essa semana, Pai, para que nós não venhamos a sermos encontrados em rebelião contra Ti, mas que nós venhamos com muito esforço, com muita diligência, Pai, fazermos tudo para glorificar o Teu nome, para honrar, ó Deus, o Teu santo e glorioso nome, guardando como Tu guardas, Deus, a aliança que fizeste conosco. Preserva, ó Deus, a nossa fé, renova a cada dia a nossa esperança, Senhor, para que nós possamos entrar um dia no Teu descanso, de uma vez por todas, e ali habitar contigo, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.